A segunda janela de transferência do futebol brasileiro é encerrada. A data faz parte de um novo mecanismo da CBF para controlar o mercado e se adequar no padrão internacional da FIFA. O primeiro período da transação ocorreu no dia 19 de janeiro até o dia 12 de abril. Já a segunda abertura foi no dia 18 de junho até o dia 15 de agosto. Mesmo assim, tendo algumas brechas, os clubes podem contratar sim, por exemplo, jogadores que estão livres no mercado da bola e jogadores que estão livres no mercado da bola da Europa. Então, vamos conferir como os clubes se reforçaram nessa janela. Mas antes, não esqueça de deixar aquele like maroto para fortalecer. E se você é novo, se inscreva agora e faça parte dessa família. Agora sim, bora lá! O América Mineiro se reforçou muito no mercado e trouxe 2 jogadores do Barcelona de Guayaquil, que foi Emanuel Martínez e também Gonzalo Mastriani, e o zagueiro Ricardo Silva, do Seul, da Coreia do Sul. Mas a principal contratação nessa janela de transferência foi de Martim Benítez, que estava emprestado para o Grêmio, mas pertencia ao Independente. O clube mineiro surpreendeu todo mundo, trazendo uma contratação de peso. Já o Atlético Paranaense também se reforçou com 2 jogadores. O primeiro que chegou foi o volante Fernandinho, que estava atuando no Manchester City, e o atleta estava sendo cobiçado por diversas equipes, mas ele optou por voltar para o clube que revelou ele para o futebol. Outro jogador que chegou também foi Alex Santana, que estava jogando no futebol da Bulgária. O Atlético Goianiense também se reforçou muito no mercado, trazendo diversos jogadores, mas o nome principal que chegou na equipe, eles acreditam que é Emerson Santos, com passagens pelo Internacional e também pelo Palmeiras, e estava jogando no futebol japonês. Além dele, o clube trouxe vários outros atletas, como Camutunga, o zagueiro que estava no Náutico, Lucas Gazal, e também o volante Heidner e William Maranhão. E os atacantes, como Kelvin Pegloy e também Ricardinho. E lá no Avaí, o Avaí também trouxe jogadores, como Rafael Vaz, que estava fora do Brasil, Natael, o lateral esquerdo do Internacional, Nathan, o atacante do Racing de Farol, e o atacante de peso, que ninguém acreditou quando chegou lá em Florianópolis, foi o atacante Paulo Guerreiro, uma das melhores contratações, mas o atleta estava sem clube no mercado da bola. O Ceará trouxe 3 jogadores, o meio-campista Guilherme Castilho, do Atlético Mineiro, Diego Rigonato, do Toluca, e também John Vasquez, o atacante do Deportivo Cali. O Coritiba também se reforçou nessa janela de transferência. Trouxe o goleiro Gabriel Vasconcelos, o volante Bruno Gomes, o lateral esquerdo Rafael Santos, o meia Jesus Trindade e também o atacante Hernan Pérez. O Cuiabá foi um pouco mais econômico nessa janela e trouxe 3 reforços, o lateral esquerdo Sid Clay, o meio-campista Gabriel Pirani e também o atacante Daverson, que estava livre no mercado depois de rescindir o contrato com o Palmeiras. O Fortaleza também se reforçou nessa janela, trouxe o zagueiro Emanuel, que estava jogando no União Santa Fé, o volante Lucas Sacha, o meio-campista Otero e Thiago Galhardo para o ataque do Leão. O Goiás aproveitou bastante essa janela e trouxe diversos jogadores, como Marquinhos Gabriel, John Lucas, Breno, Lucas Reiter, Danilo Cardoso, Marcos Antônio, Sávio e também o lateral esquerdo Sávio. O clube se reforçou bastante e o principal jogador é Marquinhos Gabriel. O Sport trouxe muitas novidades e um nome muito conhecido no cenário brasileiro, que trata-se de Wagner Love.
trouxe também o atacante Coutinho e Wanderson. O lateral direito, Eduardo, e trouxe o atacante Facundo Labadeira. O clube se reforçou muito. O Bahia também se reforçou no mercado e trouxe o zagueiro Gabriel Noga, do Flamengo, Igor Torres, que estava no Fortaleza, e também Copete, do Avaí. O Cruzeiro aproveitou essa janela e trouxe várias novidades, como o Lincoln, o atacante que já teve passagens pelo Flamengo, o lateral direito Wesley Gasolina, Chay, que estava no Botafogo, Luiz Felipe e também o lateral Marquinhos Cipriano. O clube se reforçou bastante. Lá no Atlético Mineiro também chegou muitas novidades, como o zagueiro Gemerson, que estava livre no mercado da bola, o atacante Allan Kardec, que também estava livre, e Christian Pavon, o atacante do Boca Júnior, e o atacante Pedrinho, que pertence ao Shakhtar. O Galo se reforçou com jogadores pontuais. O Juventude trouxe alguns reforços, como o zagueiro Nogueira, o volante Anderson Leite, o meio-campista Bruno Nazário e também o atacante Vitor Leque. O Grêmio foi um pouco mais econômico, já que está tentando cortar os custos, mas trouxe duas novidades, o atacante Guilherme e também Lucas Leiva, o volante que estava sendo muito cobiçado no mercado, mas o Bonfilho a casa torna. O Internacional trouxe diversos reforços, e o principal reforço foi o atacante Bryan Romero, que estava no River Plate. Trouxe também o zagueiro Igor Gomes, Mikael, que estava no Salernitana, e também o lateral direito Weverton, que estava no Red Bull Bragantino. O Corinthians nessa janela trouxe reforços pontuais, como o zagueiro, querido pela torcida, Balbuena, que estava sendo muito cobiçado no mercado da bola. Trouxe o volante Fausto Vera, que jogava no Argentino Júnior, e também o atacante Yuri Alberto, que chegou por empréstimo. O Palmeiras foi um pouco mais cirúrgico e trouxe 3 jogadores a pedido do técnico Abel Ferreira, 2 atacantes e um meio-campista. O meio-campista foi Bruno Tabata, o meia que estava no Sporting, já que o Palmeiras sabe que Scarpa vai sair no final da temporada. E trouxe 2 atacantes, no qual a torcida estava cobrando muito, José Manuel Lopes e também Miguel Mereteriel. O Red Bull Bragantino foi muito econômico e só trouxe um reforço, que trata-se de Cauê, o atacante que estava no América Mineiro. O Santos balançou a janela de transferência e trouxe alguns reforços. Trouxe Gabriel Carabajal, o meio-campista do Argentino Júnior. Trouxe o lateral direito Natan. E as 2 novidades para a equipe do Santos 2 jogadores muito conhecidos. Trouxe por empréstimo o meia Luan, que estava no Corinthians, e também o jogador Soteldo, queridinho da torcida, no qual recusou diversas propostas do mercado para voltar para a equipe da Vila Belmiro. E lá no tricolor paulista, o São Paulo também se reforçou muito no mercado e trouxe o goleiro Felipe Alves, um dos grandes desejos de Rogério Ceni. Trouxe o atacante Marcos Guilherme. Trouxe o meio-campista Juliano Galopo e também Nahuel Bustos, o atacante do Manchester City. O Botafogo foi um dos clubes mais agressivos nessa janela e trouxe o goleiro Lucas Peri, ex-goleiro do São Paulo, que estava jogando no Náutico. Também trouxe o lateral Marçal. De volante, o clube trouxe Danilo Barbosa e o meia Gabriel Pires, e também Eduardo, e os atacantes Luiz Henrique e também Júnior Santos, e o clube se reforçou muito no mercado. O Vasco da Gama está em um novo processo e trouxe alguns reforços, mas a diretoria promete trazer muitos reforços a partir do próximo ano.
Um nome muito conhecido da torcida que voltou para o Vasco trata-se de Alex Teixeira, que estava no Besiktas. Além dele, o clube também se reforçou com o atacante Bruno Tubarão, com o lateral direito Matheus Ribeiro, com o lateral esquerdo Paulo Victor e também com o atacante Fábio Gomes. O Flamengo trabalhou firme no mercado e trouxe reforços pontuais, como 2 volantes chilenos, Arturo Vidal, que estava namorando o Flamengo já faz um bom tempo, trouxe o volante também Pulgar, o lateral direito Varela e também o atacante Everton Cebolinha. O clube contratou bem. O Fluminense trouxe apenas 2 atletas, porque na primeira janela de transferência o clube se reforçou muito e trouxe 2 atacantes, o atacante Alan e também o atacante Marrone. O clube foi muito agressivo na primeira janela, já na segunda foi um pouco mais econômico. Mitos, eu quero saber a opinião de vocês. Qual desses clubes se reforçaram melhor no mercado da bola? É só comentar aqui. Neutrogena Bright Boost, um anti-sinais que acelera a renovação celular em até 10 vezes. Adoram ele. Jorge Sampaoli tinha pedido a contratação do zagueiro Luan Pérez para atuar no Olympique de Marselha. Agora, Jorge Jesus pediu a contratação dele e o Fenerbahçe anunciou a contratação do zagueiro brasileiro. O jogador já está sendo aguardado para realizar exames médicos e assinar um contrato com a equipe de Istambul. Fala galera que acompanha o canal De Carona Futebol, começando mais um programa que está bombástico, várias informações para vocês. Queria